O templo, seus rituais e canções secretas é o âmago do mormonismo. Todo mormon que espera se tornar um deus deve se casar em uma cerimônia de casamento eterno. Qualquer casamento civil ou religioso anterior não significa nada para o mormon que ambiciona a divindade. Esta dramatização de um ritual autêntico foi mostrada no filme Os Fabricantes de Deuses. Como a maioria dos mormons não podem saber o que se passa dentro do templo, os oficiais dos mormons agora consideram a assistência a este filme bases o suficiente para uma ação disciplinar imediata, inclusive a possível excomunhão da igreja. Chuck Sackett é um ex-participante do Templo Mormon que conduziu milhares de cerimônias num período de mais de 9 anos e conduziu os rituais do véu místico no Templo de Los Angeles, na Califórnia. Depois de entrar no templo, os homens e as mulheres são separados. Os noviços entram primeiro em um vestuário onde são instruídos a tirar toda a sua roupa, que são guardadas em um armário e trancados com uma chave. Seus corpos nus são cobertos com um lençol em forma de um poncho chamado de escudo. Eu lavo sua cabeça para que seu cérebro e intelecto se tornem claros e ativos. Seus olhos para que veja claramente e discerna entre a verdade e o erro. Seu nariz para que cheire. Lavagens cerimoniais, unções e bênçãos são então feitas em cada parte do corpo por um obreiro do templo. Seu seio para que receba princípios puros e virtuosos. Seus órgãos e suas entranhas para que sejam saudáveis e fortes e exerçam suas funções próprias. Os iniciantes são então vestidos com os garments do sacerdócio santo, que usarão 24 horas todos os dias, com exceção dos eventos atléticos públicos e banho. Mas para muitos mormons devotos, eles não são retirados nem nos momentos de intimidade física. Será um escudo e uma proteção para você contra o poder do destruidor até que termine o seu trabalho na terra. O garment mágico age como um talismã oculto, supostamente dando ao dono proteção contra as forças satânicas e suas consequências. Isso quando usado sempre e os votos mantidos. Os noviços avançam por um corredor muito bonito para uma sala onde a versão mormon da criação é apresentada em um filme. Os iniciantes ouvem enquanto Lúcifer instrui Adão e Eva que não há outra maneira de adquirir o conhecimento para se tornar deuses do que desobedecendo o pai e comer da fruta. Adão aprende que o avental que Lúcifer usa simboliza seu poder. Satanás instrui Adão a fazer um avental da figueira para cobrir sua nudez. Então nós, noviços do templo, somos ensinados a usar nossos aventais de folha de figueira. Nós os usamos durante todo o resto da cerimônia. Por que um filho de Deus deve usar um avental que simboliza o poder e o prestígio de Satanás nunca é questionado por nenhum dos iniciantes do templo. Os mormons são até enterrados em suas roupas do templo e com um avental santo. Como parte da cerimônia de iniciação, os iniciantes cantam Pei, Lei, Eu e fazem um gesto de submissão. Somos ensinados que isso é tirado da oração que Adão orou no Jardim do Éden e que Lúcifer respondeu. Qualquer que seja o significado de Pei, Lei, Eu, Lúcifer tem a autoridade de responder esta oração. Para tomar parte nestas cerimônias, o mormon deve ser considerado digno pelos oficiais mormons. Ser digno inclui pagar seu dízimo total e se abster de café, chá, álcool, fumo e concordar em usar o garment mormon 24 horas por dia. Uma vez dentro do templo, o mormon é imerso em uma série de rituais diretamente tirados da maçonaria escocesa. Joseph Smith foi muito envolvido com a maçonaria em março de 1840. E de fato uma loja maçônica foi instalada em Nauvoo, Illinois, em março de 1842, sob seu controle e sua influência direta. Como estudei os dois assuntos, eu entendi o juramento, as palavras secretas, os nomes secretos, os gestos e as palmas especiais. Todas as coisas que fiz no Mormon e no ritual do templo vieram dos rituais escoceses. O primeiro gesto do sacerdócio arônico representa ter sua garganta cortada de orelha a orelha e ter sua língua cortada pela raiz. A execução da penalidade é feita colocando o polegar direito embaixo da orelha esquerda e levando o polegar rapidamente, atravessando a garganta em direção da orelha direita e soltando as mãos para os lados. O primeiro gesto do sacerdócio de Malquisedeque
representa ter sua barriga aberta e seus órgãos e entranhas jogados no chão. As frases agora foram revisadas para serem menos ofensivas. Mesmo assim, cada noviço ainda jura um voto que, se revelar estas palavras e gestos secretos, ele concordaria em ser morto. Nenhum juramento como este existe em toda a história cristã judaica, e sim no paganismo. O mormonismo ensina que há certas coisas que o sangue de Jesus Cristo não paga. O próprio sangue do mormon deve ser derramado. Meu bisavô foi um destes homens, conhecido como anjos destruidores ou os danitas, que cortavam as gargantas de certos mormons que cometeram ofensas contra o mormonismo. Algumas das coisas pelas quais os mormons no passado derramaram seu sangue, sua garganta rasgada, foram adultério, roubo, casamento com um negro. Talvez o mais perigoso fosse fazer certos juramentos lá no templo mormon e depois negar estas juras. Eu acho que o mais trágico de tudo era que os pais seguiam seus próprios filhos e atiravam neles porque eram culpados de apostasia. Eles tentavam sair de Salt Lake e fugir do mormonismo. Os mormons não podem mais praticar o derramar de sangue ou a poligamia por causa das leis da terra, mas esperam algum dia poder voltar a estas práticas. Irmão Pratt, tendo autoridade, impomos nossas mãos sobre sua cabeça por John Campbell, que está morto. Por mais incrível que possa parecer, rituais em templos idênticos a estes são feitos tanto pelos mortos como pelos vivos, com alguém substituindo o morto. Por Elizabeth, que está morta. Os mormons têm o dever de traçar sua história familiar para que seus parentes mortos possam ser convertidos ao mormonismo no túmulo. E por isso que a igreja possui e opera o maior centro do mundo de árvores genealógicas na cidade de Salt Lake. A esposa de Chuck Sackett, Dolly, era uma especialista em pesquisa genealógica para a igreja mormon, que ajudou milhares de pessoas a descobrir seus parentes mortos. Durante meus anos como uma consultora genealógica mormon, fui visitada regularmente pelo que eu cria ser os espíritos de meus parentes mortos. Por causa da intensidade de minhas experiências, eu desprezava as advertências bíblicas contra comunicações com os mortos, nunca nem mesmo considerando que eles eram, na verdade, demônios ou espíritos familiares. Já que eu queria ser literalmente a salvadora deles e que sua salvação eterna dependia de mim, eu precisava permanecer digna do templo, custe o que custasse. O que é requerido? Os nomes secretos e gestos místicos do sacerdócio de Melquisedeque Mormon são demonstrados pelo noviço ao obreiro, representando o Senhor por detrás do véu. Apresente-a no véu e o pedido dela será atendido. O que é isto? O primeiro gesto do sacerdócio arônico. Tem um nome? Tem sim. As pessoas que passam por essas cerimônias, por si ou substituindo os mortos, experimentam um tremendo sentimento de poder. A salvação pessoal em Jesus Cristo é desconhecida pelos mormons. As canções acompanham um ritual clássico do ocultismo, igual às canções da feitiçaria, macumba, louvor a Satanás e cerimônias pagãs. Saúde no umbigo, medula nos ossos, força nos lombos, poder nos tendões, estejam sobre mim e sobre minha posteridade por todas as gerações e por toda a eternidade. Está certo. Os iniciantes invocam poderes sacerdotais do ocultismo e colocam-se com suas famílias e futuras gerações sob a mesma magia. Tenho conversado com o Senhor através do véu, desejo agora entrar em sua presença. Deixa entrar. Uma maior indicação à natureza não cristã do mormonismo é o fato de que o pentagrama, hexagrama e a cabeça do bode, que são os mais altos símbolos satânicos, foram usados extensivamente por toda a arquitetura mormon antiga. Na cidade de Salt Lake, no centro de visitantes, há uma estátua. Este pequeno arranjo é talvez a exposição mais significante na Temple Square, porque representa a profunda cegueira da heresia mormon. Na representação, Adão e Eva ajoelham-se em um altar. No altar está a oferta de suas frutas e verduras, e um pequeno cordeiro se senta alegremente ao seu lado.
Esta é a oferta de Caim que Deus rejeitou em Gênesis capítulo 4. Os 30 mil missionários enviados pela Igreja Mórmon hoje usam uma terminologia evangélica quando pregam a doutrina mórmon. Convertidos em potencial, são deixados com a impressão de que o mormonismo não é nada mais do que uma forma melhor de cristianismo. Boa tarde. Gostaríamos de lhe falar sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O sucesso é fenomenal. Os mórmons dizem que estão batizando um novo convertido a cada 3 minutos. Embora todos os credos e rituais mórmons estejam diretamente opostos ao cristianismo, a Igreja Mórmon é capaz de atrair mais de 75% dos novos convertidos de igrejas evangélicas. São ensinados que o Jesus deles voltará à terra e estabelecerá sua sede perto de Independence, Missouri, que ficará conhecida como a Nova Jerusalém. São ensinados a guardar 2 anos de suprimentos para os ajudar durante o período da tribulação. Aprendem que nos últimos dias, antes do retorno do seu Cristo, a Constituição dos Estados Unidos estará por um fio e será salva no último instante pelos elders da Igreja Mórmon. O governo dos Estados Unidos supostamente se tornará uma teocracia, com os líderes do sacerdócio em controle. Então a Ordem Unida será restaurada. Um plano que confiscará todas as propriedades e possessões ao controle do sacerdócio mórmon. A igreja então redistribuiria a riqueza com aqueles que estivessem com boas relações com os oficiais mórmons. Uma forma de comunismo teocrático. Preparando-se, a igreja já conta com um grande número de cargos de alto nível no governo. Os mórmons agora têm posições-chave na Casa Branca, no Gabinete, Congresso, Departamento de Estado, o Pentágono, FBI e CIA, como também no governo do Estado e governo local, como na polícia. A Igreja Mórmon vê seu envolvimento político como um meio de estabelecer a ordem unida que confundem com o reino de Deus. Estou impressionada e triste em ver que dei 31 anos ao mormonismo, crendo que não podia ir ao céu sem o consentimento de Joseph Smith. Quero que os mormons compreendam que Jesus morreu por todos os meus pecados e todos os seus pecados e que nenhum de nós precisa da expiação do sangue de Joseph Smith, do casamento no templo, de usar as vestes do templo mórmon ou qualquer uma das outras coisas que os mormons acrescentaram à história abençoada do Filho de Deus.